E a gente começa o assunto de hoje falando então sobre a Lipo HD. Aquela que faz o tanquinho. Conquistar um corpo com contornos bem definidos é o desejo de tanta gente, né? E eu não digo só de mulheres não, os homens também, viu? Estão procurando. Então, esses procedimentos estéticos estão em alta. E aí, a gente precisa entender como é que são essas soluções, cada vez mais inovadoras, cada vez mais convidativas. Lipoaspiração HD atualmente é um dos procedimentos cirúrgicos estéticos mais comentados nas redes sociais. E diferente da lipoaspiração tradicional, que é baseada na sucção dos focos de gordura localizada, mantendo as áreas, né, lipoaspiradas com aspecto uniforme, lembra da barriga da lipo, que é lisinha, retinha? A Lipo HD é focada em definir contornos musculares em determinadas áreas do corpo e me parece, pelo menos foi o que eu ouvi dizer, que ela é menos traumática. Mas a gente vai entender isso com quem entende do assunto, né? Então, para a gente saber as diferenças, saber mais sobre os prós e contras desse procedimento, recebemos hoje o cirurgião plástico, Dr. Lúcio Romão. Seja bem-vindo, doutor. Uma alegria te receber. Obrigada por estar aqui com a gente, muito obrigado, viu? Vamos lá falar então sobre esse assunto que traz tanta curiosidade. Claro. E às vezes até algumas polêmicas, né? Isso é verdade. Tem alguns famosos que ficaram muito conhecidos nas redes sociais por conta da Lipo HD. Isso. Né? A Virgínia é uma delas, né? Isso. E ela é a pessoa que mais divulgou, né, a lipoaspiração em alta definição. E igual você tinha dito há pouco tempo atrás, a lipoaspiração, da lipoaspiração de alta definição, as diferenças. A principal diferença é essa que você citou. Uma é uma lipoaspiração uniforme, tá? E a outra enfatiza a musculatura prévia da paciente, ou seja, a Virgínia já era uma pessoa que já malhava e já tinha uma proeminência da musculatura. O que o doutor fez foi evidenciar mais a musculatura e hoje ela continua linda depois de 2 filhos. Olha que coisa incrível, mas aí eu gostei do que a gente acabou de aprender. Ela já tinha uma musculatura que estava escondida pela gordura. Então ele só foi ali tirando e deixou a musculatura aparecer. Deixou evidenciada a musculatura, exatamente isso. Esse é o objetivo da lipoaspiração de alta definição. E hoje em dia a gente tem algumas tecnologias, principalmente o Renuvion, que é a melhor tecnologia para retração de pele. Como é que chama? Renuvion. Renuvion? Ou J-Plasma. E essa tecnologia, depois da lipoaspiração, nós utilizamos para retrair a pele e para como se fosse grudar a pele no músculo. E isso traz uma melhora de qualidade de pele e melhora de retração de pele na musculatura. Isso fica com um resultado maravilhoso. Mas aí, por exemplo, eu sou uma mulher já madura, de 52 anos, já tive 2 filhos, aliás, enormes, criados e praticamente os 2 já casados. Aí eu tenho a minha barriguinha que tem uma certa... tem uma pele, tem uma flacidez, né? Porque não é mais uma barriga de uma menininha. Uma lipo como essa deixaria a pele colada? Deixaria melhor. A gente não pode nunca prometer que fique como paciente de 19 anos, como a maioria das pacientes são, tá? O que a gente pode conseguir é uma retração de pele e uma melhora da qualidade de firmeza da pele com essa tecnologia. Ou seja, a lipoaspiração HD também veio para as pacientes com um pouco mais de idade, tá? Pacientes acima de 40 hoje em dia têm procurado muito o nosso trabalho. Olha que interessante. Daí já dá para a gente começar a entender que a tecnologia trabalha a nosso favor. Com certeza. Mas essa Lipo HD com essa tecnologia Renuvion que você falou, ela não substitui, por exemplo, a necessidade de quem precisava fazer uma abdominoplastia? Uma abdominoplastia clássica não substitui, tá? Mas antigamente a gente fazia muito aquela mini abdominoplastia. E hoje a gente tem visto que a utilização dessa tecnologia vem para não substituir, mas para indicar menos essa mini abdominoplastia, para tirar menos excesso de pele, menos cicatriz e as pacientes gostam mais. Olha que legal, os resultados são bons. Graças a Deus, muito bom. Agora, toda cirurgia tem prós e contras, né? Já teve algum caso, assim, de que a pessoa achou que ia ficar com aquele abdômen lindo e não deu certo? Algum famoso que a turma conheça, alguma coisa assim? Bom,
A gente tem sempre o pró e contra que você fala, tá? Existem algumas pessoas que operam e não procuram o serviço de drenagem linfática. Isso é muito importante. Por exemplo, a cirurgia eu faço, 80% do serviço é dentro da cirurgia. O pós-operatório é muito importante da paciente seguir a drenagem linfática específica, porque pode dar algumas fibroses depois. E essas fibroses são prevenidas com essas drenagens. Se a paciente não segue o pós-operatório correto, sim, infelizmente pode ocorrer algumas fibroses. Tá, então tem que fazer e faz diferença mesmo. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, eu fiz uma cirurgia, fiz lá um procedimento tão grande no hospital, agora uma drenagenzinha que a pessoa vai lá e toca assim na minha barriga, vai fazer diferença? Faz muita diferença. Olha que legal, gente, faz muita diferença. Então é bom a gente levar isso tudo muito a sério, né? Sempre o tratamento multidisciplinar, tanto com o fisioterapeuta, com a pessoa que vai fazer sua drenagem. A sua telespectadora perguntou sobre hipertensão, que eu já vou até responder. No pré-operatório, a paciente que tem hipertensão, ela vai ser avaliada por um cardiologista, a gente vai fazer alguns exames do coração, isso de todas as pacientes. A gente só consegue operar depois que o cardiologista liberar, depois que a hipertensão dela esteja tratada ou controlada, tá? E por isso que essa cirurgia, ou qualquer cirurgia plástica, precisa ser uma cirurgia, mas por trás tem uma multidisciplinaridade muito grande. Por isso que o cardiologista é importante, o anestesiologista, fazer uma avaliação pré-anestésica. Isso sempre é muito importante para te deixar uma segurança melhor. A gente pode deixar as nossas telespectadoras tranquilas? Eu tenho muitas que têm netas, filhas que estão loucas para fazer a lipo HD com essa tecnologia nova, Renuvion, e elas ficam preocupadas. Ai, meu Deus, será que isso é perigoso? A gente pode deixá-las tranquilas? Sim, é um procedimento seguro, tá? Feito dentro de hospital, é um procedimento seguro. Mas o que muitas pessoas ficam com receio de fazer é fora de hospital. Fora de hospital, em consultório, essas coisas, não é tão seguro, que a gente sempre tem que ficar com o pé atrás, né? Ou seja, procurar um cirurgião plástico bem formado primeiro. Na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem todos os cirurgiões plásticos ali, tá? E, lógico, operar em hospital. Tem muita gente que vai, infelizmente, para clínicas e não é o adequado. O adequado é sempre operar no hospital com toda a segurança que você merece. Isso é um assunto sério e a gente sempre trata aqui com muita seriedade. Tem que ser assim. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica garante se a pessoa, se o médico é especialista ou não. Se ele fez a especialidade, que por sinal é longa, né? Longa. Primeiro faz o quê? Quantos anos de medicina? São 6 anos de medicina, depois 2 anos de cirurgia geral, depois 3 anos, aí sim, de cirurgia plástica. Depois a gente faz uma prova para habilitar a nossa capacidade. Então aí já foram 11 anos. Isso, e depois tem a subespecialidade, que aí sim, depois de 12 anos, você está apto a realizar a cirurgia plástica. Olha, gente, aí tem médico, por exemplo, especialista numa lipo HD, tem médico especialista em olho, tem médico especialista em nariz, não é assim? Isso, tem isso também é sim. importante. Muito importante isso, você falar isso, porque existem muitas pessoas que procuram o mais famoso da internet, mais famoso do Instagram, ou nem que seja só famoso, mas procura uma pessoa que a vizinha falou. Joga na internet o nome da pessoa, porque talvez essa pessoa não seja especialista, entendeu? Hoje em dia é muito fácil a informação. Só jogar na internet pelo celular, por qualquer coisa, e você consegue saber se a pessoa é bem informada ou não. Como isso é importante e faz tanta diferença. Porque quando a gente vê aí coisas horríveis, até pela televisão mesmo, depois a gente vai ver que não era especialista, que não foi feito em hospital, que foi feito em clínica, que não fez o pós-cirúrgico decente. Exatamente. Não é verdade? Seguindo tudo direitinho, a cartilha correta, a segurança é muito tranquila a respeito da cirurgia plástica. De forma correta,
vai ter segurança. Vamos lá, doutor Romão. Vamos voltar aqui ao nosso assunto, que tá bom demais. A turma já está participando com as perguntas. Posso liberar aqui no nosso visual? Então a gente vai aqui para a tela. Você que mandou a sua pergunta, muito obrigada. A gente já vai conferir a resposta agora. Da Fá Regina, você já respondeu, né? Que é importante fazer a cirurgia depois que faz todo um check-up, depois que passa pelo cardiologista, né? Isso. E tem que monitorar. Tem que monitorar. Toda e qualquer doença prévia tem que estar estabilizada para que a gente consiga fazer a cirurgia, né? Perfeito. A Silvia, ela é de Santo André, ela pergunta assim: fiz cirurgia de bridas intestinais, posso fazer lipo? Então, brida intestinal, para quem não sabe, é quando a gente faz uma cirurgia dentro do abdômen, tá lá dentro, perto do intestino, e aí meio que gruda alguns órgãos. Aí ela teve que fazer essa lise dessas bridas dentro do abdômen. Pode fazer lipoaspiração normal, tá? Se não tiver nenhuma hérnia, nenhuma outra complicação, pode fazer essa cirurgia, tá? Mas não impede que ela tenha outras bridas, é em plano diferente. A gente atua acima da musculatura do abdômen e essa cirurgia aí foi abaixo, foi dentro da cavidade abdominal, ou seja, não tem um compartimento diferente do outro. Ok. Obrigada, Silvia, pela sua participação. Próxima pergunta é da Daniele, de Caruaru. Ela diz: sou talassêmica e sonho em fazer uma lipo e colocar silicone. Há contraindicações? No caso, risco maior de trombose, alguma complicação por anestesia, perda de sangue ou não há relação? Tem mais complicação sim, tem maior risco, tá? Quem vai avaliar você vai ser seu hematologista e ele que vai liberar, só após uma liberação dele e do nosso anestesiologista, que aí sim nós podemos seguir com a sua cirurgia, se for liberado. Ok, então tem que ver isso direitinho. Nada como a vida e a sua saúde, Daniele. Manuela Maia tem uma lipoescultura laser marcada e descobriu uma hérnia umbilical de 0,4 centímetros. Posso realizar a lipo sem maiores complicações? Então, normalmente a gente trata essa hérnia primeiro, para depois a gente fazer a lipoaspiração. Ou seja, se ela já está com a lipo marcada, provavelmente vai ter que adiar. Ela tem... Na verdade, não, a gente consegue tratar ali na hora da cirurgia. Ah, é na hora? Isso. A gente fecha o pontinho ali, dá um ponto, faz um corte no umbigo, fecha essa hérnia e depois faz a lipoaspiração, para não ter problema. E dá tudo certo? Dá tudo certo. O cirurgião plástico, ele primeiro é cirurgião geral, né? Por isso que ele tem aptidão para tratar esse tipo de hérnia e depois fazer a lipoaspiração sem maiores problemas. Maravilha. Então ela não corre mais riscos por isso, nada? Maiores riscos não. O problema todo é não saber que tem a hérnia. Por isso que a gente pede alguns exames pré-operatórios, ultrassom, essas coisas, para a gente identificar e diagnosticar a hérnia, tratar antes e fazer uma cirurgia mais tranquila. Perfeito. Obrigada, Manuela. A próxima pergunta e boa cirurgia para você. Boa cirurgia. É da Sônia Rodrigues. MELA é um tipo de lipo? Tem risco? Eu não sei. O que é isso? Não, eu também não conheço, viu? Cada hora alguém coloca esse tipo de nomenclatura, mas existem vários tipos de... A lipolade, que muita gente conhece, é a lipoaspiração de alta definição. É a primeira letra dessas palavras e essa que é a mais conhecida, sem ser a lipoaspiração, é HD, que é em High Definition, né? Essa, infelizmente, olha, e na verdade precisa ver o que é e precisa ver qual é o médico que está propondo, porque tudo isso às vezes é um certo apelo comercial, né? Ah, mudei o nome porque eu tenho uma técnica única e exclusiva. Ele é de fato especialista, é importante ver isso. Vai ser feito no hospital, então checa tudo, Sônia. A Fátima, ela fez a pergunta, a gente já respondeu aqui, Fátima Regina, sobre hipertensão. Muito obrigada pela pergunta. Pode passar a próxima, Eliana Davoli. A lipoaspiração HD pode ser feita no queixo duplo? Tá. Esse queixo duplo que a paciente tem, geralmente é por conta de uma papada excessiva e um furinho no queixo, tá? A gente pode fazer sim uma lipoaspiração, tá? Mas lembra, esse furo no seu queixo, ele é decorrente de anatomia, é seu isso. A gente pode preencher, tá? Para tentar suavizar esse furozinho no queixo. E lógico, embaixo na papada a gente faz uma lipoaspiração para deixar o seu queixo mais torneado.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente faz uma lipoaspiração na papada, não vai ficar com excesso de pele? Ficar parecendo Pode. uma papada de galo, assim? Pode, por isso que quando a paciente tem uma papada muito evidente, uma gordura excessiva maior, a gente precisa usar essa tecnologia que chama Renuvium, ou laser, ou ainda o Body Tight, que são 3 tecnologias excelentes para retrair a pele, para que não fique assim, do jeito que você está falando, com uma papada de galo, sabe? Essas tecnologias vieram para nos favorecer, para melhorar a qualidade da nossa cirurgia da lipoaspiração. Essa tecnologia, ela, como você fala, retrai a pele, ela faz, como se fosse diminuir a pele. Eu sempre dou esse exemplo, tá? Na consulta. A gente, nós somos como se fôssemos um saco de arroz. O arroz é a gordura. E o plástico em volta é a nossa pele. Se eu tiro o arroz, o saco vai ficar frouxo. E aí eu tenho que usar uma tecnologia que dá uma esquentada para que esse saco retraia conforme eu vou tirando o excesso de gordura. É exatamente isso que acontece na lipoaspiração. Eu tenho um volume maior, principalmente em braço, em face interna de coxa, abdômen, enfim. E quando eu tiro a gordura, a gente fica com excesso de pele. Tá? Esse excesso de pele a gente trata com essas tecnologias e principalmente o Renuvium, que tem maior retração de pele. Perfeito. Quem já fez uma lipo tradicional e ficou com esse excesso de pele, pode refazer com a tecnologia Renuvium para ficar melhor? Tem sido muito comum, porque dá super certo. Dá super certo. E além de retrair a pele, em até 9 meses ele melhora a qualidade da pele. Ou seja, é uma tecnologia que tanto atua para colar a pele, tanto para melhorar a qualidade da pele. Isso é muito bom. Olha que interessante. Bom, tem muita coisa nova, né? Eu, há 20 dias, fiz uma cirurgia de pálpebra, fiz uma blefaroplastia e pálpebra, né? E na cirurgia, o oculoplasta, que é o especialista em olhos, ele usou a tecnologia do CO2. CO2 que também tem alguma característica também de retração de pele. Tudo que esquenta dá uma retraída e melhora a produção de colágeno. E isso, em um tempo depois de você ter usado, vai melhorando a qualidade da sua pele pelo estímulo do colágeno. Então não é já de imediato, a gente vai vendo o progresso ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Olha que bom. A gente vai ficando contente, né? Tomara que a medicina não pare de evoluir e de trazer novidades pra gente, que é sempre bom. Com certeza. Não é porque a gente precisa o tempo inteiro brigar contra a idade, nada disso, é só para a gente estar cada vez melhor, se sentindo bem, oferecendo o nosso melhor para quem a gente ama também. Com certeza. Hilda Maria, eu tenho o rim esquerdo pélvico, eu posso fazer lipoaspiração? Então, tudo depois de liberação, tá? Do seu urologista, tudo direitinho, para saber se tem alguma anomalia a mais, mas a princípio pode, sem problema nenhum, porque está dentro da cavidade abdominal, então não tem maiores riscos. Perfeito, obrigada, Hilda. Próxima pergunta, vamos lá, da Rafaela. Gostaria de saber quantos dias após a lipoescultura eu posso carregar um bebê, por exemplo? Então, esse aí começa o pós-operatório, né? O pós-operatório que muitas não seguem corretamente, mas tem que ser seguido. O pós-operatório correto é o seguinte: a paciente precisa, quando sai da cirurgia, ela precisa usar cinta elástica, usar meia, às vezes fica com dreno, às vezes não fica, aí depende de como foi sua cirurgia. E realmente pegar peso depois de 7 dias, sem problema nenhum. Mas se lipoaspirou o braço, alguma coisa assim, é preferível esperar pelo menos 2 semanas para que sua cirurgia transcorra e seu pós-operatório transcorra da melhor forma possível. Maravilha. Doutor, queria te dar aí um minutinho final para suas considerações, para a gente fechar o assunto. E aí você volta para a gente falar outras vezes sobre esse assunto, mas vamos fechar então, lipoaspiração HD com a tecnologia Renuvium, né? Isso. Queria primeiro agradecer, né, você, para que eu possa falar com as suas telespectadoras, que são muito interativas, né? A gente é que agradece. E a tecnologia, hoje em dia, veio para facilitar e melhorar a nossa cirurgia de lipoaspiração. E todas as pacientes que desejarem realizar uma lipoaspiração com essa tecnologia, elas
tem uma melhora importante do resultado, não só na hora, também depois da cirurgia, porque melhora a qualidade da pele no pós-operatório. Eu tenho uma pergunta, olha eu na consideração final. Pode falar. Essa tecnologia que você falou, que é um laser, pode queimar a pele? Existe, olha só, por isso que a gente gosta tanto do Renuvium, tá? O Renuvium, ele tem o risco menor, mas todas as tecnologias, sim, têm o risco, sim, mas nós trabalhamos com parâmetros, viu? E esses parâmetros tendem a não queimar a pele. Existe esse risco. Mas pode dar tudo errado assim, ficar tudo engruvinhado, não? Não é nem nesse o objetivo. Tá, não, porque eu tô pensando, você falou do saco de arroz, eu já pensei o saco de arroz queimado assim, todo embolado. Não. Isso não acontece. Não. Só se a paciente não seguir o pós-operatório correto, não fizer aquelas drenagens que eu expliquei anteriormente. E aí sim, pode acontecer alguma coisa desse tipo, que muitas têm postado em Instagram, enfim. Mas é porque não seguiu o pós-operatório correto. Tem que seguir direitinho. E eu ainda tenho mais uma pergunta. Pode falar. Eu com as minhas curiosidades. Paciente que fez bariátrica e que às vezes tem sobra de pele, vai fazer a remoção da pele. Essa tecnologia é interessante? Ajudaria ou não? A princípio, onde tem o descolamento amplo da região abdominal, a gente não usa a tecnologia, justamente por risco de queimadura, essas coisas, tá? Quando a gente vai fazer o abdômen da paciente, aquele abdominoplastia, ou então até total, existem pacientes que têm excesso de pele aqui atrás, a gente não usa tanto a tecnologia, mas se a paciente for fazer só uma lipoaspiração, por exemplo, depois da abdominoplastia, sim, tem indicação e melhora muito a qualidade da pele, porque a paciente pós-bariátrica é uma paciente que tem uma proteína deficitária, ou seja, uma deficiência de proteína que deixa a pele um pouco mais flácida. Perfeito. Entendeu? Muito bem. E sobre segurança, tem que lembrar sempre de ir num cirurgião plástico habilitado, operar no hospital capacitado, para que sempre que você fique com a segurança em primeiro lugar. Não adianta operar em qualquer outro lugar. E sempre a segurança tem que ser o seu primeiro foco. E depois os outros. Aí depois vem dinheiro, depois vem essas coisas que a paciente muito procura. Tem que escolher direitinho. Tem que escolher bem. Maravilhoso, adorei te conhecer. Doutor Lúcio Romão, muito obrigada. Você é daqui de São Paulo mesmo? Sou daqui de São Paulo. Ele tem um jeitinho do interior, não é não? Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ah, eu percebo esses sotaques. E eu vim para cá há 5 anos e vim fazer residência de cirurgia plástica e fiquei por aqui. Ai, que joia. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor Lúcio Romão, ele está no Instagram, Dr. Lúcio Romão, e o site é drlucioromão.com.br. drlucioromão.com.br, pode conferir lá, tem mais informações para você. Adorei o papo, até a próxima. Obrigada, tudo de bom, Tchau, viu? Obrigado.